Bom, vamos iniciar a reunião do dia 4 de setembro de 2016, nosso 7º encontro, e vamos iniciar com a prece de Caritas, como fazemos todos os domingos. Deus nosso Pai, que sois todo poder e bondade, dai a força àquele que passa pela provação, dai a luz àquele que procura a verdade, ponde no coração do homem a compaixão e a caridade. Deus, dai ao viajor a estrela guia, ao aflito a consolação, ao doente o repouso. Pai, dai ao culpado o arrependimento, ao espírito a verdade, à criança o guia, ao órfão o pai. Senhor, que a vossa bondade se estenda sobre tudo que criastes. Piedade, Senhor, para aqueles que não vos conhecem. Esperança para aqueles que sofrem. Que a vossa bondade permita aos Espíritos Consoladores derramarem por toda parte a paz, a esperança e a fé. Deus, um raio, uma faísca do vosso amor pode abrasar a terra. Deixai-nos beber nas fontes desta bondade fecunda e infinita, e todas as lágrimas secarão, todas as dores se acalmarão. Um só coração, um só pensamento subirá até vós, como um grito de reconhecimento e de amor. Como Moisés sobre a montanha, nós os esperamos com os braços abertos. Ó poder, ó bondade, ó beleza, ó perfeição. E queremos de alguma sorte alcançar a vossa misericórdia. Deus, dai-nos a força de ajudar o progresso, a fim de subirmos até vós. Dai-nos a caridade pura, dai-nos a fé e a razão, dai-nos a simplicidade, que fará de nossas almas um espelho onde se deve refletir a vossa imagem. Muito bom. Amém. Consegue ler? Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 17, Sede perfeitos. Caracteres da perfeição. Amai os vossos inimigos, fazei o bem àqueles que vos odeiam e orai por eles que vos perseguem e que vos caluniam. Porque se não amais senão aqueles que vos amam, que recompensa com isso tereis? Os publicanos não o fazem também? E se vós não saudardes senão vossos irmãos, que fazeis nisso mais que os outros? Os pagãos não o fazem também? Sede, pois, vós outros perfeitos, como vosso Pai Celestial é perfeito. São Mateus, capítulo 5, versículo 44, 46, 47 e 48. Uma vez que Deus possui a perfeição infinita em todas as coisas, essa máxima, sede perfeitos como vosso Pai Celestial é perfeito, tomada ao pé da letra, pressuporia a possibilidade de se atingir a perfeição absoluta. Se fosse dado à criatura ser tão perfeita quanto o Criador, ela tornar-se-lhe-ia igual, o que é inadmissível. Mas os homens aos quais Jesus se dirigia não teriam compreendido essa nuance. Ele se limitou a lhes apresentar um modelo e lhes disse para se esforçarem por alcançá-lo. É preciso, pois, entender, por essas palavras, a perfeição relativa, aquela da qual a humanidade é suscetível e que mais a aproxima da divindade. Em que consiste essa perfeição? Jesus o disse: amar os inimigos, fazer o bem àqueles que nos odeiam, olhar por aqueles que nos perseguem. Ele mostra, assim, que a essência da perfeição é a caridade em sua mais alta acepção, porque ela implica a prática de todas as outras virtudes. Com efeito, observando-se os resultados de todos os vícios,
e mesmo dos simples defeitos, se reconhecerá que não há nenhum que não altere, mais ou menos, o sentimento da caridade, pois todos têm seu princípio no egoísmo e no orgulho, que são a sua negação. Porque tudo o que superexcita o sentimento da personalidade destrói, ou pelo menos enfraquece, os elementos da verdadeira caridade, que são a benevolência, a indulgência, a abnegação e o devotamento. O amor ao próximo, levado até ao amor dos inimigos, não podendo se aliar com nenhum defeito contrário à caridade, é, por isso mesmo, sempre um indício de maior ou menor superioridade moral, de onde resulta que o grau de perfeição está na razão direta da extensão desse amor. Por isso, Jesus, depois de ter dado aos seus discípulos as regras da caridade naquilo que ela tem de mais sublime, lhe disse: sede, pois, perfeitos como vosso Pai Celestial é perfeito. Então, a gente fez esse evangelho, está marcado aqui, no 30/9/2012. E depois um outro versículo seguindo, 14/4/2013. Mas eu tenho anotado aqui que ser perfeito é o equivalente a amar e compreender. E tenho anotado também a questão das escolhas, que o nosso trajeto é feito em função das nossas escolhas. O livre-arbítrio sempre tem consequências. Ser perfeito é a nossa meta nesse planeta. Então a gente precisa de muito treino, né, e muita encarnação e muito... Não, a primeira coisa de ser perfeito é perdoar o seu inimigo. Já é uma coisa muito difícil. Ah, com certeza. Você falar, André, eu não sou muito boa para começar o evangelho. Não sei. Uma coisinha, vai lá. Já foi, já falei que eu tinha que falar. Fala você, vai, você é... Eu prefiro te ouvir do que eu falar, ou Paulo. Acho que a perfeição, do jeito que está colocada ali, ela está associada muito mais a uma postura de aprimoramento, de melhoramento, atualização do ser, do que efetivamente um ponto. Né? É muito mais uma percepção de processo do que um ponto específico no espaço e no tempo. Acho que a perfeição é você conseguir, como disse o Paulo Coelho no Alquimista, né? Conseguir carregar a colher de azeite sem derrubar nada e, ao mesmo tempo, captar as belezas do lugar. Então, você precisa ter um pouco de dever, mas um pouco de alegria, satisfação dentro do seu grupo, né? Com as pessoas que você vive, que, de acordo com a filosofia de Jesus, é a própria humanidade. Então, a perfeição, eu acho que ela se encaixa no contexto da eternidade. Então, não faria sentido a gente exigir que as pessoas, numa encarnação, não faria sentido Jesus exigir que as pessoas fossem perfeitas num espaço de tempo muito exíguo, porque existe um potencial para o espírito, em termos de aquisição de virtudes, que ele consegue fazer numa dada encarnação. Então, a gente ainda não conseguiu criar uma teoria, né, do crescimento evolutivo do espírito. A gente não sabe se existe uma taxa, né, de evolução mais rápida quanto menos desenvolvido ele é, e uma taxa de evolução mais lenta quanto mais desenvolvido ele é. Então, até a gente conhecer essa teoria, eu acho que o propósito é, enquanto você estiver aqui, dado o véu do esquecimento, a gente deve, eu acho que não ter inimigos. Né? Eu acho que os inimigos, eles são inevitáveis, principalmente se você segue a palavra, se você segue a filosofia do melhoramento. Porque, inevitavelmente, conforme você começar a se transformar, pessoas que antes faziam parte do seu convívio, com quem você tinha alguma afinidade de valores, vão começar a demonstrar insatisfação. Então, obviamente,
Com isso eu não estou dizendo para você cultivar inimigos. Sim. Então você jamais deve cultivar inimigos. Mas não tê-los não é um traço da perfeição, ao contrário. Então é frequente a gente, no nosso anseio de carinho, de prestígio, de afeto, querer ser amigo de muita gente, se não todo mundo. E às vezes é um traço da sua evolução, é um traço do seu avanço, ter determinados inimigos. Ou seja, quando você tem pessoas que se dizem seus desafetos, dependendo da pessoa de quem você está falando, aquilo é algo excelente. Porque se aquela pessoa fosse sua amiga e concordasse com tudo que você carrega, das duas, uma. Ou você estaria maquiando os seus sentimentos, as suas emoções, ou a pessoa que tem, digamos, um estágio, uma compreensão, um entendimento menos evoluído do que o seu. Então, nesse sentido, Jesus, obviamente, né, acho que é o exemplo, talvez eu usando o exemplo de Jesus fique mais claro isso que eu estou falando, o fato de ele ter inimigos indicava que ele estava mexendo, de acordo com a aula passada, né, no espírito das instituições vigentes. Então, muita gente ali que o admirava nos seus momentos iniciais de pregação, conforme foi notando a mudança que ele estava imprimindo no funcionamento daquela sociedade, o que significava seguir as palavras dele, viram os seus interesses, o seu egoísmo, o seu orgulho afetado. Inevitavelmente essas pessoas iriam reagir, ainda que tivessem algum afeto por ele. Então a perfeição, que é a luz, né, acho que esse caminho em direção à luz, vai irritar as trevas. E as trevas aqui não entendido como a maldade, né, intencional, mas como a ausência de um entendimento sobre a meta da vida, sobre o propósito que nos traz aqui. Então, para concluir, eu acredito que, né, pelo menos a minha interpretação hoje desse trecho, é de que a gente deve amar os nossos inimigos, deve respeitá-los, jamais cair no jogo deles, né? Porque o jogo deles, se você está nesse trajeto, é um jogo que o empurra para trás, onde você está. Mas você deve, o máximo possível, não evitar que eles aconteçam, porque eles são absolutamente inevitáveis, mas usar de amor, usar de caridade para avançar. Sim. Era melhor você ter falado, falei. Não. Não, de jeito nenhum. É curioso o ser de perfeitos, porque em algum aspecto ele se relaciona com um lado do livro que nós vamos começar a trabalhar hoje, que é a Cidade dos Espíritos. Que é o ambiente do livro, todos os seus personagens, né, todos os espíritos que aparecem, eles fazem questão de dizer que são humanos, que não são perfeitos. Tem muitas questões a tratar. E que mesmo as pessoas que são mais elevadas naquele ambiente, aquelas que irradiam na sua aura uma luz brilhante, elas fazem questão de frisar, não, nós somos humanos. Acima de tudo, nós somos humanos. Também erramos. Estamos no caminho, também erramos. E procuram tirar qualquer imagem de santidade ou de perfeição que as outras tenham delas. E é interessante ter caído bem essa parte do Evangelho justo no começo do livro, que é uma constante do livro. Você vê, olha, aqui não tem santidade, todo mundo é humano, todo mundo é normal, digamos assim. Estão todos sujeitos, né, às tentações, às distrações, Porque talvez são até todos mais. espíritos, né, em evolução, Sim, né? Sim. Em processo de evolução, né?
momentos diferentes da caminhada, mas em evolução sempre. Acho que isso é que me chama a atenção no Evangelho nesse momento. É que talvez a gente não sabe como nas traduções, né, a própria dinâmica e representação do idioma vai se transformando. Né? Então talvez o sede perfeitos, quando a gente olha nesse idioma mais antigo, mais arcaico, tem esse significado de estar sendo. Né? De você sempre estar do céu. Talvez seja uma compreensão mais dinâmica, mais processual. Né? E não como um ponto final, né? Como você é. Né? Mas, tipo, tente ser, né? Busque ser. Mas eu acho que tente ser mesmo, né? Porque eu não entendo isso aqui como uma afirmação, assim, um ponto final. Entendeu? Eu acho que antes de mais nada, é um processo mesmo. Que a gente pode até associar o vós sois deuses, né? Ele diz aí, né? Se você chegar à perfeição, você fica igual a Deus. Isso não é possível, porque Deus é único. Então você não pode chegar nunca à perfeição. Vai chegar a um nível que seria próximo, né? E já daria muito bom. E talvez aqui entre nessa mesma linha do vós sois deuses, a ideia de que sim, você já tem essa essência dentro de você. O que você precisa conseguir fazer é remover todos os detritos que estão soterrando essa energia, impedindo que ela venha à luz. Que ela venha à luz, não, né? Se aflore. Que ela aflore. Se mostra. E domine, né, suas ações. Então, acho que é mais essa ideia. Já está dentro de você, só tem que encontrar a maneira de tornar essas forças dominantes, né, essas forças associadas à caridade, à humildade, benevolência, né, e eliminando as arestinhas ali que ainda te seguram. Né? Tem muito tempo para fazer isso. Eu lembro de uma frase que o Caio uma vez mandou, acho que estava muito inspirado. Assim. A gente estava conversando por e-mail e alguém falou alguma coisa. Não, acho que ele mesmo mandou uma mensagem. Falou: nossa, eu tive uma sacada essa semana, né? Daquele jeito. Ele falou: não são as reuniões que estão na minha semana, mas é o meu aprendizado que se estende pela eternidade. Então, o prazo dentro do qual eu vou chegar lá não depende das reuniões que eu frequento, mas depende de como eu engreno nessa eternidade. Ou seja, quanto eu compreendo que essa eternidade dura. Então tem gente mais preguiçoso, né? Este que vos fala, né? 150 mil reencarnações, tá beleza. Né? Tá sossegado. Não, se 150 mil não der, aí eu faço um esforço maior. Né? Aí então, não. 50.001 vai ser a primeira depois de 150 mil. A compensação, a Carol queria resolver tudo então... Nossa, dona Ana, eu vou ter que voltar para resolver isso. Nossa, que lezeira. Que dificuldade. Eu ia resolver tudo agora, diz a Carol, muito engraçado. Parece a gente quando viaja para um lugar muito distante, fala, não, vamos ver tudo, porque, nossa, viagem até aqui, não tá doido. Já vi tudo. É bem isso mesmo. Muito bom.